uma vez que tu dizes e pronuncias que a tua vontade seja feita no tempo apontado, venha a ti, ó Senhor, agora. Iremos aprender a tua palavra, o que tens para o nosso dia, nos últimos dias, até que Cristo venha. Oramos que guarda-nos despertados na tua palavra, que a tua palavra seja clara para cada um e o cumprimento da certeza do nosso coração, no coração de cada um. Dá-nos o entendimento, dá-nos o teu Espírito, dá-nos a revelação, dá-nos a inspiração e dá-nos a iluminação do entendimento do que revelas hoje em nome de Jesus. Confirma a tua palavra para a nossa geração, para a nossa dispensação e também para cada congregação e cristãos vencedores em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. E todos digam Amém. Amém. Deus que os abençoe. Podemos assentar. Viemos a Daniel, capítulo 7. Atualmente, Daniel tem interpretado o sonho de outras pessoas, a revelação de outras pessoas, mas agora Deus está dando a Daniel diretamente a revelação. Ao virmos a Daniel capítulo 7, lendo a partir do verso 1, diz: no primeiro ano de Belshazzar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Vimos aqui que o sonho, a visão vieram a Daniel diretamente, no invés de vir a Nabucodonosor e ele for chamado a interpretar, em vez de vir a Belshazzar e depois ele somente vier como intérprete. Diz: no primeiro ano de Belshazzar, o rei de Babilônia, Daniel teve um sonho. Entenda alguma coisa aqui, que teve este sonho, esta visão, esta revelação, antes da morte de Belshazzar. Mas agora, Belshazzar está morto. Por que ainda recoleta isto? Sim, tinha escrito antes, mas em Daniel, capítulo 1 a 6, deu com a história do que haveria de acontecer. Então, o que Daniel fez, pela inspiração de Deus, em guiar pelo guia do Senhor, todo o material histórico, de capítulo 1 a 6, tudo junto, agora está falando acerca da profecia. Viemos a segunda parte do livro de Daniel. É a razão pela qual temos 7 a 12 lidando-se com a profecia. Agora veio o sonho a ele. O que sonho teve? Este é similar com o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. No capítulo 2, Nabucodonosor sonhou, viu uma imagem de prata e ouro, de um ferro, reinos, guerras de reinos e impérios, Babilônia, Pérsia, grego e romanos. E o Império Romano agora viu isso na visão do homem. Na visão do homem, prata e ouro, e bronze e ferro. Agora olhamos esses 4 reinos na perspectiva de Deus. Deus viu a eles como bestas, é o que foi revelado a Daniel. Agora, olhando o verso 2, em Daniel 7:2, diz: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu
combatiam no mar grande, falando dos 4 ventos dos céus, diz, lutavam, combatiam, estavam em conflitos, norte, sul, este, oeste, guerreavam sobre a terra. Todos os 4 cantos, leva-se o vento, o espírito desses animais, o espírito daqueles impérios, dos impérios, lutaram um contra o outro, mas um destruía o outro, assim que prevalecia contra o outro, e diz, sobre o grande mar, o mar da humanidade, o mar de pessoas, nesta área de Babilônia, o mar da humanidade, naquela área, em Pérsia, o mar da humanidade, aqui, na sociedade grega da humanidade, em Roma, no Império Romano. Então, no verso 3 diz, e 4 animais grandes, fala dos reis, dos presidentes, dos imperadores, eram como grandes animais, diz, subiram do mar, diferentes uns dos outros. No verso 4 diz, o primeiro era como leão, Babilônia, e tinha asas de águia, de que se fala, quão rápido era para se mover daqui para ali e para vencer o mundo todo naquele tempo. E eu olhei, até que lhe foram arrancadas as asas, perdeu a força, perdeu a sua velocidade, perdeu a sua agilidade para mover-se daqui para ali. As águas foram arrancadas, e diz, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Agora entende, animais para eles eram um homem. O coração do homem foi-lhe dado. Continuando agora entenderão, estamos a falar dos 4 impérios, estamos a falar de Babilônia, estamos a falar da Pérsia, estamos a falar do Império Romano, olhando o domínio do rei e os santos vencedores. O domínio do rei sobre todos os outros reis, sobre todos os outros impérios. Aqui veio o agente dos dias, o ancião de dias, o criador de todo o universo. Aqui veio o rei dos reis, o senhor dos senhores. Verso 13 nos diz agora, diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Esse é o nosso Cristo, é o nosso Senhor Salvador, é o nosso Redentor, é aquele que reinará sobre todo o universo. Lembramos que no capítulo 2 é a corda da esquina que foi cortada e destruiu a imagem de todos os impérios, e tudo que veio caiu. Diz, eu vi que o Filho do Homem vinha nas nuvens dos céus, um como o Filho do Homem, Cristo, e tu verás, quando as nuvens são enviadas, e se levantam nas nuvens, e vem com os anjos dos céus. Agora vem ao ponto onde Cristo virá, diz, e dirigiu-se ao ancião de dias, o Deus dos céus, veio ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O ancião de dias, no verso 14, diz, e foi-lhe dado o domínio ao Filho do Homem, ao Messias, ao Mediador, ao Rei, ao Príncipe dos Príncipes, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio e
é domínio. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para que o servisse, e diz, o seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Olha o verso 27, no verso 27 diz, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Os reinos que vêm de Cristo, quando chegam aos santos, diz, nós reinaremos com ele, diz, é dado os reinos, o domínio, o poder, a autoridade, a glória, será-lhe dado ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Estamos a falar do domínio do rei. Falamos dos seus santos vencedores. 3 coisas. No capítulo 7 hoje, estamos a olhar. 1. A terribilidade dos ímpios, da impiedade. Todos os monarcas ímpios, os ímpios, homens ímpios, os imperadores ímpios, a terribilidade do seu domínio. Número 2, o trono e o triunfo do verdadeiro Deus, o verdadeiro vivo e verdadeiro. O Deus ilimitado que vai reinar. Veio ao ancião de Deus. Ele erra sem que ninguém seja feito. Ele tem estado desde a eternidade para toda a eternidade, e o seu domínio, o seu reino é para sempre e para sempre. O trono e o triunfo do verdadeiro Deus. 3. É a terminação dos tempos dos gentios. O tempo dos gentios, os gentios, Babilônia, os gentios da Pérsia, os gentios dos gregos, os gentios romanos, todos eles, o seu tempo dos gentios chegará ao fim. A terminação do tempo dos gentios. Voltemos para o número 1. Número 1, estamos a olhar a terribilidade e dos ímpios, a tirania e terribilidade dos ímpios. Assim como vos disse, está a falar do reino ímpio do mundo, a impiedade do reino do mundo. Muitos deles reinaram provavelmente, mas agora estamos a chegar à última parte, e a última parte que vimos antes, o Império Romano, mas a última parte do Império Romano é dito no capítulo 2, como diz que o ferro é tão completamente forte e real. O tempo vem quando os 10 reinos virão juntos e virão ser para o reino romano e vai renovar o Império Romano. E esse é quando Cristo prepara-se para vir de novo, o anticristo virá e aqueles 10 equipamentos, eventualmente, a boca do Senhor, o sopro do Senhor, o poder do Senhor, irá quebrar, destruir e desqualificar todos os poderes dos 10 animais do Império Romano. 3 coisas aqui. 1, o medo. Os gentios estão sempre lutando um com o outro, e o tempo de Cristo, quando está para vir, Jesus pronto já disse em Mateus 24, os reinos contra o reino e nação contra a nação, haverá terremoto, todas essas coisas várias. Em Lucas 21, 26, nos diz que o coração do homem irá se perpetuar por causa das coisas, dos seus pecados. O medo Número 2,
os 4 animais simbólicos dos gentios, da sua crueldade. Número 3 é a força final na totalidade dos campos gentios. Número 1 é a batalha do medo dos conflitos dos gentios. Já li para vós frontalmente Isaías 17, 12, nos diz: ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e o rugido das nações que rungem como rungem as impetuosas águas. O rugido como rugem das águas impetuosas. Fala do conflito que há de acontecer no fim com todos esses gentios e seus poderes. Nos 10 verso 13 diz: bem rugirão as nações como rugem as muitas águas. As nações que estarão em conflitos na batalha um contra o outro. E diz: mas Deus repreendê-los-á, nosso Deus vencerá, nosso Cristo vencerá. Veja, o Filho, quando toma a tua responsabilidade, diz: e fugirão para longe e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento e como a bola diante do tufão. Somente diz: todos esses conflitos serão limpados, as pedras das montanhas serão quebradas, serão destruídas, e farão todos esses reinos de prata e ouro, ferro e prata, tudo tornar-se como pragana, e o vento trará o julgamento, lhes espalhará, e não serão mais vistos. E a pedra tornar-se a montanha, e a montanha fugirá sobre toda a terra. Número 2 aí, vimos os 4 animais simbólicos da crueldade dos gentios. Simbólico: todos os animais que lutarão um contra o outro, e um vencendo o outro. Número 2 vencerá o número 1, número 3 vencerá o segundo, e o 4 vencerá o terceiro. Então as bestas, os animais. Quando se fala de animais, quero que veja o Novo Testamento, em 2 de Pedro 2, em 2 de Pedro capítulo 2, estamos lendo o verso 12. 2 de Pedro 2, estamos a ver o verso 12. Olha para isso, diz: mas estes, como animais irracionais, não são realmente animais, mas são como animais irracionais na disposição, na depravidade, na crueldade, na sua maneira, nas coisas que fazem e do seu poder, e a sua manifestação do poder e domínio que tiverem é como se imperadores, serão como animais irracionais, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Todos esses poderes, todos esses imperadores, todos esses reis, como animais, serão eternamente destruídos na sua corrupção. Quando voltarmos para Daniel, estamos a olhar capítulo 7, 19. Daniel 7, 19. Agora, a explicação é dada a Daniel do que esses animais viriam ser. Diz: então, tive desejo de conhecer a verdade, quando tentava discernir, analisar, quando tentava ver verdadeiramente a verdade. Diz: a respeito dos 4 animais que eram diferentes de todos os outros, diz: muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava.
quando tentei entender, e também a sua crueldade, a sua ferocidade, a sua maldade destas personalidades, realmente não entendi. Então, no verso 23, somos ditos que disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra. O animal, o reino. O primeiro animal, o primeiro reino. O segundo é o segundo reino. O terceiro animal, o terceiro reino. E o quarto reino, quarto e o final, e o quarto reino sobre a terra. Impérios sobre a terra. O primeiro império em toda a terra. O segundo império pode ser um reino parcial, e o terceiro império, o reino da Grécia, começará de novo por toda a terra, e o quarto que é o último sobre toda a terra. E a interpretação foi lhe dado a partir dos céus. Havia diferença um dos outros, de um reino para o outro, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. A catividade de Babilônia e o seu império reinou sobre toda a terra, e Daniel disse, na sua interpretação: tu, Nabucodonosor, és o rei, onde quer que queres, tudo que você quiser sobre a terra destrói, e ninguém te desafia. A mesma coisa com o império da Pérsia, tinha a lei um decreto, tudo quanto dissesse e pretendesse cada um em toda a terra, cada um que queria lançar na cova dos leões ou no fogo, queria matar, tinha domínio para fazer sobre toda a terra. E pensas, e entenda, a grande no Império Grécio é a mesma coisa, e o Império Romano será como o ferro aguçado na sua brutalidade, terá o mesmo domínio sobre toda a terra. Mas agora, a primeira forma daquele Império Romano é onde o Anticristo irá se levantar e terá o poder sobre toda a terra, até dirá que haverá uma marca, e a partir daquela marca, para ser a identidade na cabeça ou na mão, e se alguém não tiver aquela marca, a pessoa não pode comprar, a pessoa não pode vender, a pessoa não pode operar em qualquer canto na terra. E a palavra de Deus diz: sejamos sábios e notarmos o nome e o número desse animal, deste anticristo, porque ele será brutal sobre toda a terra. É por isso que Cristo tomará a sua força, a sua igreja, e tomará a sua noiva. O corpo de Cristo será tirado da terra antes da manifestação final daquele terrível, brutal animal como o homem, o anticristo. A igreja estará no céu, e quando a grande tribulação toma lugar na terra, alguém vai dizer amém a isso. E diz: e pisará aos seus pés e fará em pedaços. Número 3 aqui, estamos a olhar a força final. Este final virá a brutalidade. E se tu pensas que tens visto a brutalidade e crueldade no tempo de Nabucodonosor, ainda não viste nada ainda. E se tu pensas que viste alguma crueldade da destruição no tempo do Império da Pérsia, ainda não viste nada. Se tu pensas que viste algum mal, a profundidade do mal, a altura do mal no tempo do Império Grécio, ainda não viste nenhuma coisa ainda. É por isso Jesus que disse: depois haverá grande tribulação e muitas das coisas que vão acontecer na terra que nunca aconteceram antes e jamais acontecerão. E diz: esses dias serão abreviados, de modo que nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, por causa dos israelitas, os judeus, que estarão passando naquela grande tribulação, os dias serão abreviados. Nos diz:
acerca desta manifestação final do poder do animal, diz: depois disto eu vi na visão da noite, e eis que o quarto animal será diferente de todos os animais e devorará toda a terra e terá dentes aguçados como de fogo e quebrará em pedaços e pisará aos pés e fará em pedaços. Diz: e eram diferentes de todos os animais que apareceram antes dele, e tem 10 chifres. Lembrai-vos, 10 pés, depois da grande comissão do Império Romano, 10 dedos no capítulo 2, 10 chifres de coroas, 10 chifres de atrocidade no capítulo 7. Veja o verso 8, no verso 8, diz: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Houve luta entre esses 3 e lhes rebaixou. Eis que nesta ponta havia olhos, inteligência, como olhos de homens, como inteligência de homens, e uma boca que falava grandiosamente. Falará blasfêmias. Que tipo de blasfêmia? Quando ele, anticristo, falar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, estou lendo o verso 3, diz: ninguém vos engane por coisa alguma, porque aquele dia não virá, excepto que venha primeiro a queda. O dia vem, o tempo do anticristo, não virá, excepto que primeiro venha a apostasia. O que é que significa? A igreja, no fim, a igreja visível, a igreja denominacional, cairá da verdade, não conhecerá, tem conhecido a verdade não vai mais enfatizar a verdade da vinda do rei, não irá mais enfatizar o reino do anticristo, não vão mais saberão nada acerca do tempo que vem, ainda a visível doutrina da salvação, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, pelo poder do Espírito Santo que vem sobre os santificados. As igrejas e as pessoas irão cair disso, e assim o entendimento que deviam permanecer até o fim, ou perseverar até o fim, irão escapar, irão rebaixar de alguma coisa que vem. A igreja cairá. Somente vão crer nas cerimônias, entretenimento, cegas, festividades e todas as outras coisas. Mas um dia virá e dirão: paz, paz, enquanto não há paz, mas subitamente a coisa má virá. E diz: e não virá até que a queda e a apostasia de muitos possa acontecer. E o homem do pecado será revelado, que é o filho da perdição. É quando o anticristo vier. O que é que nós dissemos? Verso 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Haverá uma adoração histórica. Aquele homem, olha, vamos lutar com ele. Quem pode lutar com este homem? Quem pode quebrar este homem? O anticristo será o herói das pessoas, porque ele vai dar energia, vai dar ser energizado pelo Satanás, vai se encarnar pelo Satanás, vai se exaltar sobre tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não estarás aqui na terra nesse tempo. Eu não estarei aqui na terra nesse tempo. Porque todos terá ido quando o anticristo vier com grande poder. Não pode lutar com os seus, pode lutar com cada um e vai destruir
de uma forma brutal. É por isso que o Senhor diz: esteja preparado antes do tempo tal, que de modo que quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitar, e nós que estivermos vivos sermos arrebatados, que cremos como corpo de Cristo, dizemos que somos purificados e santificados, sejamos transportados com Ele. Não pode clamar apenas religião e permanecer e não ter o teu nome escrito no livro da vida, mas quando está o teu nome no livro da vida e ser levado, nós não vamos permanecer neste lugar. E eu não estarei aqui nesse tempo. Verso 5 diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Que quando ainda estava aqui convosco vos disse todas essas coisas. Espere, sabemos, o tempo que vivemos agora é o tempo muito perto da vinda do Senhor. Olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a capítulo 28, a ênfase, porque nesse tempo ainda era longe até do tempo do fim, mas falou-se da salvação, a ênfase acerca da santificação, a ênfase acerca dos sinais e prodígios, indo por toda a terra. Não vais achar a ênfase sobre essa última forma do Império Romano. Então, pessoas dizem: vamos voltar para Atos dos Apóstolos. Não precisa de fazer isso, porque vivemos no tempo do fim e o anticristo está muito perto. Não tem mais ênfase destes últimos dias aqui na terra. Não estamos tendo no Evangelho, exceto em Mateus capítulo 24, capítulo 25, e em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Então, não pode dizer que estamos a voltar para aqueles antigos, a cura. Sim, ainda pode ser curado, ainda pode haver sinais e prodígios, mas quando o anticristo vier, você é pesado, e se não tens a firmeza para tomar e resistir à marca da besta, como é que você vai vender? Como é que vais trabalhar? Como é que vais ter comida? Como é que vais pagar por qualquer outra coisa e dizer: aqueles dias serão abreviados, ninguém se salvaria? Então, o que é revelado aqui nas epístolas e na revelação é a razão pela qual os crentes que vivem agora não podem dizer que vamos voltar para Atos dos Apóstolos, leva-nos para... Não, vamos continuar e sabermos as coisas que vão acontecer neste nosso tempo, porque a geração que desde o princípio destas coisas ele já passou, porque aquele que vem está à porta. Lembrai-vos, não vos lembrai-vos que quando eu estava aqui convosco, eu vos disse todas essas coisas. Vejam o verso 6, no verso 6 nos diz: e agora vós sabeis o que o retém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Verso 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, somente um agora que o impede, somente um agora que prevene. Prevene. O que é isso? A esposa de Cristo, a igreja do Deus vivo. Os crentes na Bíblia ainda estão aqui, e o Senhor diz: diga a eles, pregue o evangelho a toda a criatura, e eu estou breve para vir, e quando fizeres o que eu te dei para fazer, então virei e tomarei. E quando a igreja for tomada, então o anticristo não terá mais guerreiro para se opor. Ninguém que possui o dom do Espírito para o impedir não terá nenhuma luz do Evangelho que irá barrar as trevas que vêm. Porque o anticristo é a razão por qual que diz: o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, somos diz no verso 8 diz: então será revelado o iníquo com aquele ímpio. Está a falar não é um homem mau na estrada ou na aldeia, um mau, ou na rua ou em qualquer paragem. Está a falar do ímpio, o iníquo, é o anticristo, o brutal. Está a falar do grande manifestador do poder do mal. Diz:
Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele o destruirá. Quando ele aparecer, ele estará no ar e tomará a igreja. Então haverão 7 anos da grande tribulação, a grande tribulação aqui na terra. E então, depois disso, depois dos 7 anos da grande tribulação, Cristo virá e com os santos e tomará o reino, e assim começará a reinar milhares de anos, e graças a Deus tu estarás lá. E reinarás com Cristo para sempre, em nome de Jesus. Apocalipse 17, estou lendo o verso 12. Apocalipse 17, 12. E o anjo, em Daniel 2, são 10 chifres, capítulo 7 de Daniel, agora as nações e os 10 chifres que viste, e são 10 reinos, são 10 reis que receberam antes o reino, porque o reino, o seu império está para vir no fim dos dias, mas vês o poder como reis de uma hora com a besta. Olha o verso 13, no verso 13, estes têm um mesmo intento, um intento contra o príncipe dos príncipes, uma mente contra Cristo, uma mente da besta, uma mente com Satanás, uma mente que levanta o anticristo. Diz, estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. No verso 14 diz, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, tu e eu. Tu estarás lá, vais reinar com Cristo. Diz, os que estiverem com ele, com Cristo, e nosso Deus, os escolhidos e os fiéis. É que Deus te ache fiel. Viemos ao ponto número 2. Ponto número 2. Estamos a olhar o trono e o triunfo do Deus verdadeiro. Voltamos para Daniel, capítulo 7. Estou lendo aqui o verso. Vamos ler primeiramente verso 13. Em Daniel 7, versículo 13. E vi na visão da noite, e eis que como o Filho do Homem veio na nuvem dos céus, e veio ao ancião dos tempos, e disse, Filho do Homem, ajoelhou-se perante ele, o ancião de dias. Olha o verso 14, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, servindo nosso Cristo. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, que é o único, que não será destruído. Isaías 2, 4. Isaías, capítulo 2, 4. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitas pessoas, e haverá nações não serão levantadas contra a nação. Agora está a falar do tempo em que Cristo vier, nosso Cristo quando vencer, nosso Deus quando estabelecer o seu reino milenário, e não haverá mais guerra, e as nações não se levantarão, não aprenderão guerra jamais. As nações não aprenderão mais guerra. O trono e o triunfo
do Deus verdadeiro. Estamos a olhar estes subtópicos, em 3 subtópicos. 1. A puridade e poder do reino eterno. Número 2. A punição e perdição dos reinos terrenos. Número 3. A preeminência e a permanência do Rei eterno. Número 1. A puridade e poder do eterno Deus. Daniel 7, 9. Eis que irão ser destruídos, foram destruídos, e o ancião de dias cujos vestidos eram brancos, como é a puridade do Rei eterno, a puridade do Deus eterno, diz: o seu trono chama-se fogo, e diz, e o seu trono é como no verso 10 agora, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares, está a falar da multiplicação, milhares, multiplicar por milhares, e milhares de milhares, anjos inumeráveis de Deus nos céus, e 10 milhares estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Agora vem o tempo do trono branco do juízo, quando Deus se sentará e cada um que nunca viveu aqui desde Adão até ao último dia da humanidade na terra, com tudo o que fizer, tudo o que tenhas feito, se não nasceste de novo, se os teus pecados não foram perdoados, e se continuares com a sujeira na tua vida e não limpares tudo, está nos livros, e tudo agora virá aos livros e julgará sobre todas as coisas que estão escritas nos livros. Então, todo aquele, o reino, todo aquele, o império, todo homem, toda mulher que não se arrependeu, todo aquele que vai à igreja, ou o homem religioso, todo aquele, religiosos e ímpios, diz, foram abertos os livros, e ouro que nesse tempo estarás do lado do Senhor, estarás do lado do Rei dos Reis, e então teus pecados terão sido colocados sobre Cristo, julgados por Cristo, e então não irás suportar a agonia, a dor e a punição da perdição dos pecados jamais, porque Cristo terá sido o teu substituto e tornou-se o seu sacrifício final, e tornou-se o teu Salvador, e tornou-se aquele que está diante de ti, e o juízo será para sempre. Salmos 11, 7. Estamos a olhar. Vamos voltar um pouco para o verso 4. No verso 4 diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. No verso 6 diz: sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, eis a porção do seu corpo. No verso 7 diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Ele é puro, ele é santo, ele é justo. De fato, voltando para falamos da puridade de Deus, falamos do poder de Deus, com olhos puros e olhará o mal.
e não olhará a iniquidade. Ele olhará para a terra e cada um, e os que se dão ao mal, os que são enviados ao mal, e os que cometem o pecado, a iniquidade. Seus olhos são puros do que, e ele olhará e aprovará a iniquidade de cada um e será julgado. Ele tem puridade, ele tem poder, ele é eterno. Olhemos o número 2. Número 2 é a punição, perdição, punição e perdição, a punição e perdição dos reinos terrenos, E todos os cidadãos dos reis brutais que tiveram a mesma natureza do animal, a mesma natureza do animal, a mesma depravidade, a mesma contaminação, os mesmos maus feitos, más ações, Deus irá lhes punir. E Deus irá lhes lançar à perdição, eventualmente. Daniel 7:11. Daniel 7:11 diz: e então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Palavras blasfemas. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. No verso 12 diz: e quanto aos outros animais, foi-lhes que tiveram tomado, foram tirados o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Viveram uma parte do tempo da grande tribulação, mas no fim serão julgados. Apocalipse 14:9. Apocalipse 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém em qualquer parte do mundo, se alguém quer seja inteligente, alguém descrente, eu não creio isso, não posso aceitar isso. O mundo começou, o mundo está acontecendo, nada aconteceu até agora. Se alguma coisa tem que cair, vai cair sobre qualquer um. Ok, se alguém adora a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, no verso 10 diz: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. No verso 11 diz: e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre e para sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. O juízo será para todo mundo. Em Isaías 13:9 diz: eis que o dia do Senhor vem. Esses são os dias que um homem, eu posso fazer tudo o que eu quiser, e posso me lidar com tudo o que eu quiser, e posso inventar tudo. Esses são os dias do homem, o dia de Nabucodonosor. Esse é Babilônia, que pode ser glorioso. Esse é o tempo do reino de Pérsia. Pode levantar um decreto e sobre cada um na terra e colocar um decreto e dizer: tem que orar. E se tu orares e não leres a Bíblia, e na classe, com o professor, não podes fazer nada como religioso, e eu estou a tentar converter pessoas. Esses são os seus dias, os dias do homem, mas o dia do Senhor vem. Diz: eis que o dia do Senhor vem, cruel, com ira e
com ir para fazer desolação sobre a terra, e destruirá os pecadores, os não convertidos, os injustos e os depravados, as pessoas que não dão nada por nome do Senhor e não invocam o Senhor sobre suas vidas, serão destruídos os pecadores. Verso 11, no verso 11 diz: e eu castigarei o mundo pelos seus males. O Senhor vem, o dia do Senhor vem. Agora o Senhor, parece que não há tempo de recordação. É como se nada vai acontecer. Eu fiz ontem, nada aconteceu. Hoje eu fiz, não aconteceu. Amanhã farei, o Senhor não vai acontecer nada. O dia do Senhor vem. Diz: e visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. No verso 13, pelo que farei estremecer os céus e a terra, se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Número 3 aqui agora. Número 3, estamos a olhar a preeminência, em Daniel 7, já lemos antes, vamos ler de novo, já lemos a favor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acerca do Ancião dos Dias, o Reino Eterno. Estamos vivendo a ver a Cristo nosso Salvador, nosso Redentor. Lemos acerca daquele que nos redime, aquele que virá, e com o poder da sua ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão, e também por aquele que, em tempo certo, irá transformar o nosso corpo mortal para ser feito como o seu próprio corpo. Lhe veremos como era e iremos com ele. Já lemos isso em Daniel, capítulo 7, verso 13. E vi, e estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizera chegar até a ele. E foi-lhe dado o domínio, no verso 14, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O tempo virá em que o Pai, que na menção daquele nome, onde os céus ou a terra, ou debaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. E assim todo o povo, todas as nações, todas as línguas que o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Olha, Daniel 2, 44, exatamente é o que Daniel traz de volta na sua interpretação do sonho que veio a Nabucodonosor. Os dias daqueles reis, nos dias daqueles reis, Babilônia, Pérsia, gregos e romanos, diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Babilônia deixou o reino para a Pérsia. Pérsia deixou o reino para gregos. E o grego deixou para romano, mas este é o domínio do reino, não passará para outro povo.
esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. O reino de Cristo permanecerá para sempre. Todos os reinos agora passam, não estão para sempre. Depois de poucos anos, este passa, o outro se levanta. Mesmo aquele que entra, pessoas dizem, o que é que vai fazer? Ele já chegou ao fim, então vai deixar para outro. Mas quando Cristo vier, estará lá para sempre, para sempre. E o seu reino não será deixado ou não passará para outro reino. Olha o verso 44, somos diz, da maneira como viste que do monte foi cortado uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro e cobre e barro e prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O sonho é certo e a sua interpretação é ouro que estará do lado de Cristo. Se estiveres do lado dos poderes das trevas, do reino das trevas, talvez por algum tempo, e se tu pensavas que tens tido o benefício deles e tens estado lá por muito tempo, e ele com a serpente, ainda que se você permanecer aí, chegarás um tempo em que, mesmo para ter uma gota d'água para refrear a sua língua, não terás. Então, em Cristo ele disse, é o tempo agora em que deves vir a mim, porque eu sou manso de coração, e tomai o meu jugo, porque ele é leve e manso. E não tarde, tudo o que o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho ímpio, e o injusto os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que grandioso é em perdoar, e Ele terá misericórdia de ti. Voltai como filho convertido, filho para Deus, e quando Cristo reinarás com Ele para sempre, em nome de Jesus. Deixa que o homem seja como se você quer reinar para sempre. Ponto número 3 agora. Ponto número 3 é a terminação dos tempos dos gentios. O tempo dos gentios, o que é que significa? Tempos dos gentios. Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada a crueldade, tem conflitos uns contra aquelas outras nações, contra os impérios, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e serão espalhados por todas as nações, razão pela qual tu apanhas judeus em todos os lugares agora, em toda a terra quase. Alguns deles saíram na Centurião 44 voltaram a Jerusalém, mas a maioria dos judeus ainda estão em qualquer canto por mundo. Não há nenhum reino onde você não apanha os judeus. Serão levados cativos em todos os reinos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Serão lançados no meio dos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Até que o tempo dos gentios se complete. Quando a ira se levantar e o reino do Babilônia chegar ao fim, quando o império de Pérsia se levantar, quando forem lançados para o império dos gregos, quando o seu tempo passou, quando o período do ferro do Império Romano passar, quando já passou o seu tempo,
Todos esses impérios babilônios da Pérsia e os gregos e romanos estão todos já fora do lugar. Agora é o tempo do império dos gentios. E o tempo do reino dos gentios reinar, chegar ao fim, o tempo dos gentios se cumprir, tudo completo, então Cristo virá. E Israel diz, Romanos 11, 22 a 26 e 27, todos os israelitas serão salvos. E quando o tempo dos gentios terminar, e Israel agora vier reinar com Cristo, todos esses poderes que têm estado serão quebrados e cancelados. E aí, Cristo somente, Jesus somente, acharemos a Ele como o único Salvador, Santificador, o Baptizador, o Rei vindouro. Agora vier, tu estarás lá, e eu estarei lá. Diga para ti mesmo. Essa determinação do tempo dos gentios, 3 coisas. 1. Os contaminadores de destruição do homem do pecado. 2. O domínio e diário do Filho do Homem. 3. Os crentes e o destino dos santos entre os homens. 1. Os contaminadores e destruição do homem do pecado. Daniel, capítulo 7, 13. Daniel se admirou. Eu, Daniel, me entristeci no meu espírito. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até mim. 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. No verso 19, olha para isto. Então, no verso 19, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro. Lembrai-vos que o último é o reino, representado pelo ferro, e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. No verso 20, e também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que tinha subir, de diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma sua inteligência, e boca que falava grandiosamente contra Deus, e cujos parecer era mais firme do que o das suas companheiras, tão terrível que os seus companheiros, no verso 21, eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Verso 23, disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E pisará toda a terra e fará em pedaços. Verso 24 diz, no verso 24, e quanto às 10 pontas daqueles mesmos reinos se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. 25, verso 25 diz:
proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Dirá, tira as leis de Deus, vai colocar as suas leis, e eles serão entregues na sua mão por um tempo. Olha para isso, um tempo e metade de tempo, 2 anos, fazendo 3, a divisão do tempo. Metade do ano, 1, 2, é metade. No meio dos 7 anos da grande tribulação. Então, no meio, para o fim da metade da tribulação, a grande tribulação, que se o Senhor não parar, por qualquer forma, ninguém se salvará. Mas, lembremos, não estaremos aqui neste tempo. Não estaremos nas alturas com o Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. E alguém diga amém. Número 2 aqui. Ponto número 2 aqui. A ditadura e o domínio do Filho do Homem. Já lemos Daniel, capítulo 7, 13 e 14. Lembremos agora, ele reinará para sempre e para sempre. E olhando para Efésios 1, verso 20, Efésios 1, verso 20. Efésios 1, 20. Nós diz que manifestou em Cristo, ressuscitando os dos mortos e pondo-os à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. 22, diz, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas, todo o poder, toda a pessoa, todo o império, tudo se sujeitará debaixo da mão poderosa de Deus, nos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o nosso Senhor Redentor, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Agora, como cabeça de todas as coisas, perante todas as pessoas, sobre todos os reinos, sobre a igreja, dou graças a Deus porque eu sou cristão, dou graças a Deus porque eu sou crente, dou graças a Deus porque eu pertenço ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E as coisas todas do mundo estarão debaixo dos teus pés em nome de Jesus. Porque somos ditos em Filipenses 2, verso 9. Filipenses 2, verso 9. Diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. No verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Que no nome de Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e as coisas na terra e as coisas no céu, confesse que Cristo é o Senhor, que toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Número 3 aqui, número 3, falamos acerca do livramento e destino. Daniel, capítulo 7, 22. Daniel 7, 22. Diz, até que veio o anjo de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Os santos possuíram o reino. Os santos, não os pecadores, os santos não apostatados, os santos não os pródigos, os santos, os filhos de Deus,
que permanece em Cristo, que os santos possuíssem o reino. Tu serás o possuidor, tu serás o possessor. Verso 27, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino é o reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Alguém grite. Agora, vamos reinar nesse tempo com Cristo. O que é que acontece agora, neste tempo agora? Onde estamos? Qual é a condição? Qual é a possessão? Qual é o privilégio? Romanos 16, estou lendo o verso 20. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos convosco. Os possessores da graça de Deus, a graça de Deus manifestou-se a todos, trazendo salvação a todos os homens, que, renunciando à impiedade e à iniquidade, vivamos sobriamente neste século mau. Tu tens a graça de Deus, esta hora, este momento, este tempo, o período da tua vida, o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos teus pés. Enfermidades debaixo dos teus pés. Poder das trevas debaixo dos teus pés. Todo o poder demoníaco debaixo dos teus pés. Põe-te em pé e ande sobre esses poderes. Porque agora, eis que vos dou o poder, e diz, sobre os poderes do inimigo, e nada vos fará dano algum. Porque o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos teus pés. Abra a tua boca e fala com o Senhor. Cristo vem, seu reino vem. O seu reino vem e reinará sobre a terra. E reinará sobre o povo. Tudo que você ouve e viste em Cristo, Cristo, Ele é tudo em todos. A partir de agora, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos teus pés. Abra a tua boca e fala com o Senhor em oração. Você vai perseverar um pouco tempo e tomar o teu domínio, e tomar o teu reino, e tomar a tua autoridade, e essas coisas todas, a partir de agora, venham debaixo dos teus pés, e tenha a paz de Deus, és santificado, teus pecados foram perdoados, és filho real de Deus, e em toda a comoção da tua vida, estás tu debaixo da preservação do Senhor Ele mesmo, e clamas tu a autoridade que tens, o poder que tu tens, clamas tu as promessas que o Senhor te deu, que te deu o poder sobre todo o poder do inimigo, e tens tu clamado o poder de que o Deus de paz esmaga em breve Satanás e o diabo e todos os seus anjos debaixo dos seus pés agora mesmo. Clama isso, é teu, porque através da justiça reinaremos com Ele. Reinaremos com Ele. Doenças não terão domínio sobre ti, o pecado não terá domínio sobre ti, o poder das trevas não terá domínio sobre ti. Reinaremos na vida através de Jesus Cristo. E o Espírito daquele que o ressuscitou da morte habita no vosso corpo mortal e vivifica o vosso corpo mortal, e todas as doenças, todas as insuficiências, todas as fraquezas virão debaixo dos teus pés. Diga ao Senhor, eu creio, eu aceito as promessas do Senhor, o pronunciamento do Senhor, e eventualmente viverei uma vida vitoriosa, uma vida justa, uma vida pura e uma vida vencedora. Tu vives uma vida vencedora, de modo que
quando Cristo vier e virá, terás vencido toda coisa má e tu reinarás com o Senhor. Diga ao Senhor para que possas perseverar até o dia final. Porque o amor de tantos se esfriará por cada multiplicação do pecado, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, o mesmo será salvo. Estás tu salvo? Estás continuando salvo? Estás tu santificado? Ainda continuas santificado? És batizado, emergido, empoderado, emergido no poder, no oceano do poder do Espírito Santo, receberes a virtude. Depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Tenha certeza de que estás salvo? Tenha certeza de que tens a santidade de Cristo em tua vida. Tens o poder do Espírito Santo, tens o poder do Espírito Santo que move-se na tua vida e manifesta na tua vida. E invoca ao Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui. Todas as tuas promessas são sim e amém para mim. E todas as boas promessas que vêm do Senhor, que se cumpram na minha vida. Tenha certeza que és no meio do número dos santos que permanece vitoriosos e vencedores até o dia final. Amém. Penso que podiam gritar mais que isso. Pai, em nome poderoso de Jesus, te agradecemos pela revelação que nos deu, que Cristo tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio e reino neste mundo e no mundo por vir. O seu reino, Senhor, te agradecemos e oramos que vamos aplicar, permaneceremos até o fim, de modo que naquele dia final, quando Cristo reinar, reinaremos com Ele em nome de Jesus. Mesmo agora, com o nosso pequeno império, na nossa pequena volta, na nossa pouca situação, temos poder para reinar. Dê a cada um de nós em nome de Jesus. Mesmo agora, pecado não vai reinar sobre nós. Mesmo agora, doenças não vão reinar sobre nós. Mesmo agora, maus espíritos não vão reinar sobre nós. Todo momento, dia e noite, quer estamos sozinhos ou na igreja, onde quer que estivermos, pecado, doenças e Satanás estarão debaixo dos nossos pés. Domínio, poder, vitória, vitória para cada um em nome de Jesus. E a seguir, naquele dia, dia após dia, semana após semana, mês após mês, aquele dia glorioso em que Cristo vai aparecer e os santos que marcharão entrando, Senhor, eu oro que todos estaremos lá e nós estaremos lá. Minha irmã ali estará lá. Aqui onde estamos, online, onde quer que estiver, a vitória e o Senhor permanecerá conosco até o dia final em nome de Jesus. Fraqueza, saia daquela pessoa. Enfermidade, sai daquele lugar. Confusão, saia daquele lugar. Senhor, faça cada um de nós afirmar-se pelos nossos pés. E todas essas coisas, dá-nos o poder para sermos mais que vencedores por Cristo nosso Senhor. Dê-nos o poder para podermos carregar para todos os lugares. Reino, reino, reino. Reina sobre todo o desafio da tua vida. E, Senhor, te serviremos pela tua graça até o dia final. Senhor, o espírito da queda, que quando Cristo vier e os santos estiverem entrando, e começando a dizer, olha para ele ali, olha para ele ali. Ele alcançará, ela alcançará. Senhor, e para sempre, seja para todos em nome de Jesus. Bendizemos-te, ó Senhor, por cada um. Em nome poderoso de Jesus, oramos.